E como a gente tem noticiado aqui no Radar, a inflação futura também é uma preocupação. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o mercado financeiro calcula que a inflação deste ano será ainda maior, de 4,99% ao final do ano. Para analisar a alta dos preços no Brasil, eu converso agora com a Alessandra Ribeiro, que é sócia e diretora de análise macroeconômica e industrial da Tendências Consultoria. Alessandra, boa tarde para você. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Radar, falando com a gente ao vivo. Eu queria começar lhe perguntando sobre as causas, então, dessa inflação, né? O IBGE, por ocasião da divulgação, já citou aí o clima como um impacto muito importante, porque afetou diversas culturas, isso impactou oferta e, consequentemente, preço de muitos alimentos. Além de clima, o que mais que a gente teve influenciando a inflação de 2024? Olá, Fábio. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Pois é, né? A gente termina com essa inflação em 4,8, né? Inclusive acima do que foi em 2023. A gente tem aí uma pequena aceleração em relação aos 4,6 de inflação. E além das questões climáticas que afetaram muito alimentos, inclusive junto com uma questão específica que afetou também carnes, né? Que tem a ver com o ciclo de bovinos, a gente tem outros elementos, né? Um elemento importante é o fato da economia estar crescendo num ritmo muito expressivo. A economia, em 2024, deve ter crescido perto de 3,5%. Então, um crescimento mais forte, né, inclusive do que se esperava lá no início de 2024, uma demanda bastante aquecida, que dificultou a desaceleração dos preços que são mais sensíveis à atividade econômica, por exemplo, como serviços. Serviços desacelerou em relação a 2023, mas desacelerou menos do que se imaginava. Então, um primeiro também motivo, além da questão climática e específica de bovinos, é a atividade econômica muito pujante. Temos também um outro elemento que tem a ver com a aversão ao risco em relação à economia brasileira. Há uma piora, né, ao longo de 2024, de percepção em relação à economia brasileira, especialmente no seu aspecto fiscal, ou seja, as contas do governo. E isso se refletiu especialmente numa depreciação importante da nossa moeda, né, do real. E isso também tem efeito aí sobre os preços de produtos importados ou preços que têm o seu balizamento no mercado internacional. Você mencionou, né, Fábio, a gasolina. E a gasolina é um caso também, que além do preço do petróleo no mercado internacional, é muito afetado pelo câmbio, né? E tem ainda um outro elemento relacionado ao ambiente internacional, que tem a ver um pouco com a normalização do pós-pandemia e produtos industrializados. A gente viu lá em 2023 que isso ajudou muito essa normalização pós-pandemia de produtos industrializados. E para 2024, o que a gente viu foi uma certa normalização também dessas atividades, e isso também afetando aí alguns preços industriais junto com a taxa de câmbio. Então, esses elementos, em conjunto, explicam essa inflação de 4,8 acima do teto da meta, como você bem mostrou. Eu vou te pedir, Alessandra, para a gente tentar fazer um exercício aqui, no seguinte sentido, o que era fator que influenciou a inflação e que não estava ao nosso alcance, não é controlável, nosso, digo, autoridades em geral, Banco Central, governo, no Brasil, né? E o que era possível fazer, o que estava ao alcance, o que acontece por influência da mão do governo, da mão do Banco Central? Perfeito, Fábio. Pois é, acho que o que não está realmente no nosso controle, não está, e o governo não tem, e aí governo, eu digo, e Banco Central não tem muito o que fazer, são esses choques climáticos, né? Nesse caso, inclusive, né, o Banco Central, olhando aí para a política monetária, ele entende que é um choque, não tem o que fazer, o que ele tem que se preocupar é quando esse choque se espalha para os demais preços da economia. E é isso que ele tem que evitar. E como ele evita isso? Com uma política monetária mais dura, né? O que na prática significa juros mais altos. Mas o choque em si, né, climático e os efeitos disso para alimentos, não tem o que se fazer, né? É um pouco a realidade que estamos vivendo. Agora, onde o governo pode atuar? Acho que tem aqui algumas questões, né? Uma primeira questão é o próprio crescimento econômico.
a gente avalia que uma parte relevante da surpresa do crescimento econômico em 2024 tem a ver com expansão das despesas do governo. Então, esse crescimento das despesas, o que ela faz? No fundo, ela mantém a demanda aquecida, e com essa demanda aquecida, fica muito mais difícil para o Banco Central controlar a inflação. Então, uma parte da história tem sim controle, pois está relacionado a uma decisão de aumento de gastos pelo governo. E tem uma outra questão, né, que tem a ver com essa percepção de risco que eu coloquei, que tem se traduzido numa depreciação importante dos ativos brasileiros, né, dos ativos financeiros, e também da nossa moeda, afetando os preços de produtos importados e que tem balizamento no mercado internacional. E isso também tem a ver com sinalização de agenda do governo, tanto em relação ao fiscal, como em relação a outros pontos sensíveis da política econômica. Por exemplo, né, quando o presidente da República, né, ele critica o presidente do Banco Central da maneira que criticou, criticando a atuação do Banco Central, uma instituição independente por lei, que está fazendo seu trabalho para perseguir a meta de inflação, isso atrapalha completamente o trabalho do Banco Central, porque coloca na cabeça dos agentes econômicos, né, um receio de intervenção do governo no Banco Central. Então, isso piora essa percepção de risco que eu mencionei. Muito tem a ver com a evolução das contas do governo, mas outra parte tem a ver, sim, com sinalizações em relação, por exemplo, ao Banco Central e à política monetária. Então, eu diria que tem uma parte relevante dessa história que está no controle. Alessandra, e para além de uma constatação matemática, aritmética, o que é que sinaliza o estouro do teto da meta de inflação? Pois Fábio, o que sinaliza é que, tirando as questões mais que a gente falou que estão fora do controle, né, como choque climático afetando a inflação, aí realmente não tem muito o que se fazer, mas, como eu falei, como uma parte relevante da história está no controle, sim, né, porque tem a ver com decisões de política econômica e sinalizações em relação à política econômica e agenda, isso significa que a economia brasileira está crescendo mais do que pode e começou a gerar desequilíbrios como uma inflação mais alta. Então, acho que esse é o principal recado, né? Além do número em si, mas a evidência de que a gente está crescendo mais do que a gente pode. E aí, agora, olhando para frente, a gente tem um esforço de colocar a economia num ritmo mais sustentável de crescimento para ter como resultado uma inflação mais baixa e alinhada à meta.